Olá pessoal, estamos aqui com a fisioterapeuta Poliana Moura. Ela foi convidada pelo Senai para fazer algumas dicas para nós relacionadas à ergonomia. Olá pessoal, meu nome é Poliana, sou fisioterapeuta, tenho especialização na parte de ergonomia. Como o convite veio para a gente estar explanando algumas atividades, algumas condições de atividades que vocês vêm desenvolvendo no decorrer da rotina de trabalho de vocês, primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre o que é a ergonomia. Bom, a ergonomia ela é o estudo do trabalho, onde a gente explana a rotina de trabalho do funcionário, como melhorar a rotina de trabalho daquele funcionário, prevenir vários tipos de doença, estar fazendo com que o nível de produtividade das indústrias, de todos os setores venham a aumentar, porque se o colaborador não adoece, se ele não se afasta, o nível de produtividade ele pode seguir com maior nível e com qualidade de vida para aquele funcionário. Foi-se a época que a gente esperava a pessoa machucar e se afastar para poder a gente tomar devidas precauções. Graças a Deus o país, nosso Brasil, já conseguiu entrar numa rotina de prevenção ao invés de uma rotina de tratamento. E isso vem se dando a partir de várias condições que o Ministério do Trabalho vem implantando, E o trabalho da ergonomia, ela tem sido acentuada e o objetivo principal é esse, não deixar que o funcionário adoeça. Tratar é até possível, mas o preventivo é o essencial. Encaminhamos para a fisioterapeuta Poliana algumas fotos, alguns cenários nossos aqui do Senai, e ela analisou, fez uma análise básica e com essa análise ela irá passar algumas dicas. Então vamos começar pela parte administrativa. Quem executa atividades administrativas, se atentem para as dicas que a gente vai fornecer nesse momento. Por exemplo, mobiliários e equipamentos. Atualmente, a regrinha básica é ter um mobiliário, uma mesa numa altura bacana, uma cadeira com assento e um encosto bacana, que tenha condições de níveis de altura, Se a cadeira não tiver o encosto para o antebraço, é importante que a mesa possa ter espaço para fornecer pelo menos que metade do seu antebraço esteja sob a mesa. Na hora de você digitar e fazer o uso do mouse, isso faz com que a gente não sobrecarregue tanto partes de cervical e ombro, O monitor do computador é importante que ele esteja alinhado ao nosso campo visual. Isso faz com que a gente não sobrecarregue a cabeça, nem para cima e nem para baixo. Para as pessoas que fazem uso de notebooks, é super comum nos dias atuais. Às vezes uma reunião que é importante você estar fazendo uso do notebook, então é importante que você tenha o suporte do notebook. Se você não tem condições de ter o suporte do notebook estando em trabalhos em casa, que no momento o que tem acontecido são várias pessoas em trabalhos de home office, a gente tem comentado muito com as pessoas para elas estarem colocando livros e mantém o notebook na altura. Mas aí eu não tenho condições de acessar o meu teclado. Se você não tem acesso ao seu teclado, a um teclado e um mouse auxiliar, aí já é mais interessante que se mantenha numa altura de mesa um pouquinho mais alta, mesmo que você sobrecarregue os seus braços numa posição menos confortável, menos favorável, mas pelo menos você mantém a altura da sua cabeça num olhar mais alinhado à tela do notebook, tá? É importante que a gente desenvolva para as atividades administrativas duas regrinhas básicas. Essas regrinhas básicas, elas têm sido assim prioridades na parte de prevenção da rotina de trabalho administrativa.
A primeira delas é a alternância de postura. O que seria essa alternância postural? Se a gente tende a trabalhar sentado, o viável é que a gente se levante e se movimente, pelo menos 5 minutinhos a cada 2 horas. Isso faz com que o nosso corpo, o nosso metabolismo não desacelere e não se apresente tão sedentário. É claro que para nós que trabalhamos em atividades administrativas, a gente vai se manter mais sedentário por conta de permanecer a maior parte do nosso tempo sentado. Mas se a gente tende a levantar, a se posicionar em movimentos, em algum momento dessas 2 horinhas do nosso dia, e isso, a gente fazer isso 4 vezes numa rotina de trabalho de 8 horas, a gente tende a diminuir riscos como doenças associadas a tromboses, edemas nas pernas. Esses edemas podem vir com vermelhidões, roxos, né, que é modificar as cores dos nossos membros inferiores, as nossas pernas. E câimbras, dores, isso daí é muito importante. Então, a alternância de postura é quando você trabalha sentado e se levanta em algum momento do seu dia de atividade. Agora, temos também a pausa de descanso. A pausa de descanso, ela pode vir junto da alternância de postura. Sempre nos meus treinamentos eu oriento as pessoas do seguinte: o que seria a pausa? Um descanso leve, rápido. 5 minutinhos das suas duas horas de trabalho continuadas, você faz a pausa e você aproveita a pausa e levanta, vai fazer o seu café, vai fazer o seu lanche, vai buscar a sua água, vai ao banheiro. É muito importante a gente lembrar que é direito do colaborador ir ao banheiro, ir fazer um lanche. São atividades fisiológicas. Isso é um direito que você, colaborador, tem. O que a gente quer que você entenda, o que eu quero passar para você é que no momento que você levanta para ir fazer qualquer uma das suas atividades fisiológicas, se você para olhar o seu celular, se você para conversar com um colega, se você tende a sair e respirar um pouco de ar fresco, isso é a pausa de descanso. E aí, se você se movimenta, você faz a pausa junto da alternância de postura. Esses 2 itens tendem a prevenir muitas doenças, muitas condições de sobrecarga que a gente está exposto numa rotina de trabalho normal. Bom, e aí agora nós vamos falar também um pouquinho sobre atividades laboratoriais. Também eu recebi algumas imagens de atividades que são desenvolvidas aqui, né, nesse aspecto. Então é importante a gente entender que o Senai, ele é uma escola preparativa, né, para você que vai sair para o mercado de trabalho. Então, dentro da rotina de trabalho em níveis laboratoriais, nós adotamos 3 regrinhas principais. A primeira delas é também a pausa de descanso. É você ter 5 minutinhos a cada 2 horas para o seu descanso, né? Para você se restabelecer, para voltar para a sua rotina de trabalho confortável, né? O segundo item é a alternância de postura. A diferença das atividades administrativas, que são 100% trabalho sentado, na postura sentado, o laboratório ele te dá o direito de trabalhar tanto em pé quanto sentado. E é muito importante que, se você se sente mais à vontade na hora de manipular os instrumentos na forma em pé, que você se posicione na hora de alimentar uma planilha, na hora de trabalhar um computador, na posição sentada. Isso dá o conforto da alternância de postura para que você não se exaure, não se permaneça exausto, para que você sinta menos dores no decorrer do dia. Quem trabalha só sentado, quem trabalha só em pé, pode vir a ter dores tanto na coluna quanto nos membros inferiores, que são nossas pernas.
Então, é muito importante a alternância de postura nesse setor, que ele te dá o direito de trabalhar tanto em pé quanto sentado. E que você saiba quando permanecer de pé e quando permanecer sentado. Porque se a gente se sobrecarrega na hora de fazer uma escrita, a gente se curva diante de uma mesa, por que não sentar e fazer essa escrita sentado para poder aproveitar e descansar um pouquinho? Né? E a terceira regrinha básica, a partir do momento que você sai, que você se ingressa ao mercado de trabalho, se você adentra uma equipe que te dá condições de fazer rodízio de tarefas, é uma terceira regrinha muito importante, o rodízio de tarefas. Porque você deixa de fazer aquela única e específica tarefa e você passa a complementar atividades que no decorrer do dia você utiliza todo o seu corpo e não somente um membro como sobrecarga. E falando agora um pouquinho para a área de mecânica, né? O que é interessante da parte de mecânica é que não tem uma postura específica que a gente necessita adotar. Por quê? Depende muito da pessoa ser mais baixa, da pessoa ser mais alta, cada um vai ter uma condição, né, reativa na hora de executar suas atividades. Mas também é muito importante que vocês adotem a pausa, 5 minutinhos a cada 2 horas. Isso é regra básica? Sim, é uma regra básica e é uma regra que tem dado super certo. Quando ela é bem adotada e é bem funcionalizada, ela tem sido assim primordial, elas, né? Porque é uma seguida da outra. Elas têm sido primordial na parte de prevenção. Então, a pausa de descanso, esse descanso para que você descanse a sua mente para poder continuar a sua rotina de trabalho e a alternância de postura. Como que a gente pode estar alternando postura num trabalho mecânico? Se você tem condições em algum momento de executar atividade sentada, que você vá e realize essa atividade sentado. Não, eu não tenho condições de realizar nenhum tipo das minhas atividades na posição sentada. Então, tire 5 minutinhos da sua rotina e descanse, né? De forma que você vai realmente fazer com que o seu corpo sinta que você está parando aquele tempinho que você está usando desse tempo para descansar. Agora, o que é muito importante a gente parar e analisar é que essas dicas não podem ficar somente entre vocês. Essas dicas, elas podem ser passadas de vocês para com seus alunos. Uma coisa que é muito importante, o aluno, ele adota a postura que o professor tem. Porque ele analisa não só a execução da atividade, ele também analisa a postura do professor como um todo. E essa responsabilidade acaba sendo para você que tá visualizando esse vídeo nesse momento. Se você se analisa posturalmente, você consegue ajudar o seu aluno diante do embasamento das atividades que ele vai passar a realizar. E se você se posiciona de frente à máquina, e se você realiza a sua pausa, se você consegue manter uma alternância de postura, se você consegue explicar para o seu aluno o que seria um rodízio, e se ele tem condições de executar as 3 funções, ele poder estar realizando, isso vai fazer com que ele já ingresse no mercado de trabalho com uma visão mais ampla do que é benéfico e do que é preventivo para a saúde dele. A partir dessa pandemia, né, desse novo cenário aí do mundo, né, não só do Brasil, mas do Brasil e do mundo, algumas empresas, né, inclusive o Senai, optou pelo trabalho home office. Né? E aí, com isso, acaba que a nossa postura, né, acaba sendo um pouquinho diferente da que a gente tem aí na empresa. Queria que você falasse um pouquinho para nós aí dos riscos desse trabalho no home office. É muito amplo a gente explanar a condição desses riscos, mas eu comentaria 3 condições básicas também.
A primeira condição é o improviso. O que seria a parte de improviso? O improviso ele está demandado diante de eu tinha um equipamento, eu tinha um mobiliário e de um dia para a noite eu tive que ir para minha casa e utilizar do que eu tenho para continuar a minha rotina de trabalho. E isso demandou o improviso. Porque eu passei a trabalhar não na minha mesa de escritório, mas talvez na minha mesa da cozinha, na minha mesa da sala de jantar. E eu passei a utilizar não o meu equipamento que eu tinha no meu mobiliário, mas eu passei a utilizar o computador que eu tinha disponível na minha casa. E isso fez com que muitas pessoas passassem a se acomodar, que é o segundo ponto que a gente tira aí dessa condição de risco. Mas o que seria o acomodar? Primeiro eu iniciei a minha rotina realmente na mesa da cozinha ou na mesa da minha sala de jantar, mas o meu filho também estava fora da escola e ele também precisa executar as tarefas da escola, né? E por conta de barulhos, de gente entrando, saindo de casa, fez com que eu me isolasse para que eu pudesse me concentrar nas atividades que eu tenho que desenvolver durante a minha rotina. E isso faz com que eu me isole. Eu vou para o meu quarto, ou eu vou para uma sala que me tire do barulho do restante da casa. E se eu trabalho no meu quarto, eu deixo de ter uma postura simples. Porque às vezes eu vou sentar sobre minha cama, eu vou deitar sobre a minha cama e eu vou trabalhar de forma que eu vou tentar me acomodar ali de alguma forma. Ou eu vou trabalhar no sofá da minha sala e vou deixar o meu filho fazendo as suas tarefas, a base da escola lá na mesa da cozinha. E aí eu vou adotando posturas que talvez não seja tão bacana, né? E isso acarreta sobrecargas físicas, que é o que a gente chama de sobrecargas biomecânicas, né? Basicamente, a coluna e os membros superiores, eles ficariam aí totalmente sobrecarregados, né? Porque sempre a gente vai estar utilizando uma postura para poder se manter diante do equipamento e a gente vai estar utilizando de uma digitação ou de uma escrita para estar ali desenvolvendo o que a gente tem que passar, né? Então, a sobrecarga, ela ficou mais voltada para a sobrecarga biomecânica, ela ficou mais voltada para a parte funcional de membros superiores, que seriam os braços, o ombro, e a parte de coluna, desde a cabeça até a parte do nosso bumbum, né? E um terceiro ponto, não menos importante, é o acúmulo de atividades. Esse risco, ele fica não somente com sobrecarga física, mas ele vem gerando sobrecargas mentais. Por quê? Principalmente para nós mulheres, nós temos que desenvolver nossas atividades home office, a gente tem que lavar, a gente tem que passar, a gente tem que auxiliar o filho na escola, a gente tem que participar de uma reunião, a gente tem que trabalhar pontos de alimentação, porque os nossos filhos eles querem se alimentar, eles às vezes tiram a nossa concentração porque eles querem uma água, um café, algo para se alimentar, ou precisa ir em algum lugar, ou quer sair para comprar. Então a gente tem que dar conta do que a gente já, em rotina, a gente já desenvolvia e ainda dar conta de uma outra imensidão, né? E isso tem acarretado inúmeras condições, né, de sobrecarga mental. Talvez é importante eu comentar com vocês que os riscos biomecânicos na base física e os riscos mentais, hoje, eles estão estruturados em 50%, sabe? Então, assim, são condições de riscos que o físico talvez a gente consiga trabalhar com mais facilidade do que a sobrecarga mental, mas que é muito importante a gente frisar. Esses, basicamente, seriam os riscos. Diante disso, Poliana, nossa casa, né, não está projetada, como você mesmo disse, né? É possível adaptar? Tem algumas dicas que você pode nos passar
para que o nosso trabalho seja mais produtivo e menos exaustivo. Menos exaustivo. Sim, tem sim. O que a gente tem dado de dicas para as pessoas que estão nesse tipo de atividades? Se você está trabalhando com o seu computador mesmo desktop, que você se mantenha diante do que eu falei ali atrás, né, em trabalhos administrativos. Se manter numa postura confortável, levar os seus braços para cima das mesas, né, não deixar os braços soltos e só ficar com as mãos sobre a mesa. Isso não é bacana, tem gerado muito problemas decorrentes a ombro, a cervical, por deixar o ombro solto, né? Se você está trabalhando com notebook, que você posicione o seu notebook um pouquinho acima. Não, Poliana, eu não tenho condições de ter um suporte, eu não tenho um teclado, um mouse. Então, levanta um pouquinho a sua mesa, trabalha com os braços um pouquinho acima do nível normal, né? Mas ainda assim, esse nível ainda é permitido, ainda é menos prejudicial do que você ficar totalmente abaixado, porque se você fica hoje com o seu notebook à frente, o seu nível de trabalho visual, o nível do campo visual, ele vai estar pendendo para baixo. Isso faz com que você curve a sua coluna também, porque no decorrer do dia a gente cansa, né? E a nossa postura também tende a ficar exausta, né? Então é muito bacana que a gente faça isso. Uma condição que eu tenho passado para muitos colaboradores que eu auxilio é pegar EVA, aquelas fitas de EVA um pouquinho mais grossas, e fazer um corte de talvez 8, 10 centímetros, né, de largura, e colocar próximo do teclado ou do notebook e do mouse, para que você mantenha seu punho e as articulações da sua mão neutros. Porque no final das contas a gente faz tanto uso para digitação, para escrita, que a gente acaba sobrecarregando. E às vezes a gente sobrecarrega punho e mãos e começa a sobrecarregar todo o restante, né? Uma condição bacana também que eu tenho passado para o pessoal é pegar a garrafa PET, encher de água, ou água gelada, ou água quente, e colocar um tapete no chão e colocar essas garrafas PET. E você coloca os seus pés em cima para poder manter o deslizamento dos seus pés, para que você não deixe suas pernas o tempo todo paradas, sabe? Isso faz com que você descanse os seus membros inferiores, que ficam o tempo todo só parados, né? Também tem a condição de você melhorar o seu assento e o seu encosto da cadeira. Se você não tem uma cadeira de uso administrativo, que você coloque uma almofada não muito alta, não muito baixa, um nível médio, uma espuma gostosa, não tão rígida e não tão mole, mas que você consiga colocar ela para que você se posicione o mais ereto possível. Porque se você fica numa cadeira que você fica muito inclinado para trás, você fica fora do seu apoio do antebraço. Se você fica numa cadeira que não te fornece controle e tranquilidade na hora de encostar, você vai sobrecarregar o seu corpo para cima das mesas, e isso pode te acarretar dores no cotovelo. Então é bacana que você se posicione sempre em posturas neutras, que não te leve tanta sobrecarga à frente e nem tanta sobrecarga para trás. Pensando aí no nosso ambiente de casa, nem sempre a gente tem o conforto térmico que a gente teria em um ambiente profissional, né? No ambiente profissional a gente tem aí ar-condicionado e tudo mais, mas nossas casas nem tanto, né? Alguma dica para manter esse conforto térmico em casa também? Essa relação a gente trabalha também como exemplo da garrafa PET que eu utilizei antes. Se você está com mais calor, posiciona a garrafa PET com uma água gelada e vai movimentando seus pés. Os nossos pés,
eles tendem a trazer o que para o restante do nosso corpo, a sensação que eles estão recebendo naquele momento. Então, quantas e quantas vezes a gente já ouviu a mãe, quando a gente sai do banheiro, a gente fala: menino, não pisa no chão com os pés descalços, você acabou de sair do banho. Então, esse mesmo exemplo a gente traz para a nossa rotina de trabalho. Se o calor está muito exaustivo, se você não tem condições de um ar-condicionado, se o ventilador atrapalha na hora da sua condição estrutural das atividades, coloca a garrafa PET. Tenha condições de colocar uma lavadeira com água, com gelo, e você lavar as suas mãos de tempos em tempos. Você vai alternar, porque você vai ter que levantar e ir até aquela lavadeira para poder movimentar as mãos. Você pode lavar até a parte dos braços, passar na nuca. Isso faz com que o nosso corpo sinta que que ele recebeu algum estímulo diferente, né? Mas a garrafa PET, ela é assim, muito bacana. Ela tende a aliviar muito o calor, porque dos pés o restante do corpo recebe, sabe? É super bacana. Mas importante mesmo a gente salientar dessa parte de conforto ambiental, estando o pessoal trabalhando com office, também é a parte de ruído, né? E a gente não imagina que o ruído, ninguém imaginou que o ruído seria tão exaustivo diante dessa condição home office. Mas é uma das preocupações que nós temos tido, porque também, de verdade, a gente não tem conseguido aliviar isso. Porque o que seria o ruído em trabalho home office? O que a gente tem recebido de queixas o meu vizinho resolveu fazer uma manutenção na casa dele, fica batendo o dia inteiro, resolveu podar as árvores da casa dele, aquele motor está acabando comigo. Meus filhos, eles não ficam calados para eu poder me concentrar nas minhas atividades. Eu não consigo executar uma reunião, um treinamento sem que eles me chamem. Então, esse tipo de ruído, a gente não tem conseguido trabalhar eles. Então, essa parte de conforto ambiental, estando eles em trabalho home office, tem sido para nós um grande desafio em relação à prevenção da sobrecarga mental dos colaboradores. Então, a gente precisa muito da atenção de vocês enquanto estiverem em trabalho home office. É muito importante que vocês executem um feedback com os seus gestores no decorrer de alguma dessas queixas, sabe? Eu acredito que a parte de conforto térmico a gente consiga resolver muito melhor do que a parte de ruídos, sabe? E se você está exausto diante dessa base de ruídos, dá uma conversada com seus gestores, porque talvez entre uma conversação e outra, entre um alinhamento, né, entre vocês vão conseguir trabalhar de forma mais criteriosa e já que a gente não consegue fazer com que o vizinho não faça a poda da árvore dele ou a manutenção que ele tirou para poder fazer, mas você vai ter uma tranquilidade na hora de executar as suas funções. Oriana, a utilização do smartphone, ela tem sido cada vez mais frequente e nem sempre a gente tem uma postura correta a utilizar esse equipamento. Você poderia dar aí algumas dicas ou até mesmo falar aí qual que é o risco que essa utilização do smartphone de uma postura inadequada pode oferecer para nós, colaboradores? Vamos citar bem. E esse eu acho que seria a melhor pergunta que eu já recebi diante, né, dessa pandemia, diante desse uso que a gente tem realizado pelo celular. Infelizmente, desde 2017, o uso do celular tem sido comentado em conferências de ergonomia, em conferências ortopédicas. Por quê? Cresce imensamente, anual, a visita de pessoas com dores, né, relacionadas a pescoço, a região torácica, a cabeça, dores de cabeça, decorrentes do uso excessivo ao celular.
Agora, com essa pandemia, eu acredito que muito além, porque nossos filhos têm observado aulas pelo celular, nós, às vezes, entregamos nossos computadores e trabalhamos pelo celular, né? Quantos de nós não têm realizado até nossos descansos mesmo, observando e analisando alguma coisa pelo celular, né? Então, talvez, dentro de uma rotina aí de 24 horas, a gente realmente utilize o celular 16 horas por dia, que na teoria, 8 a gente estaria dormindo, né? Mas muitos de nós não chegam a dormir 8 horas por dia. Então, 16 horas do nosso dia, basicamente a gente está fazendo uso em algum momento do celular. Isso tem causado doenças, e uma das principais, das mais comuns que tem chegado nos consultórios médicos e até fisioterapêuticos mesmo, porque eu como fisioterapeuta também tenho meu consultório e eu faço os atendimentos clínicos, é o que a gente chama de síndrome do pescoço de texto. Esse seria o inicial de uma doença que geraria queixas graves, né, no futuro, em prol do uso excessivo do celular. O que seria essa síndrome? O fato da gente posicionar o celular com o pescoço abaixo, né, fazendo com que a cabeça fique para baixo, e a gente, cada dia, cada hora, a gente vai abaixando mais o celular, a mão com o celular, e abaixando mais a nossa cabeça. Essa curvatura, esse excesso de curvatura, faz com que a gente tenha sobrecargas na cervical, que é uma articulação extremamente delicada. Eu costumo dar treinamentos e eu faço essa reflexão, então não vai ser diferente com vocês. Vamos fazer uma reflexão rápida. A cabeça humana, ela pesa de 26 a 32 quilos. Uma cabeça em atividade como as nossas estão. Se ela tem esse peso numa articulação de vértebras tão pequenas e de músculos tão pequenos, sustentar a cabeça já é muito pesado. E sustentar essa movimentação excessiva, isso é gravíssimo. Isso é uma sobrecarga gigantesca, que a gente só para observar a partir do momento que a gente começa a ter dor. E essas dores, elas são relacionadas à parte da cabeça, né, da parte da nuca, do pescoço, e ela pode chegar até a parte das nossas escápulas, né, porque sobrecarrega muito os nossos músculos, sabe? Então, enquanto tem essa síndrome, a gente consegue resolver super bem. Só que a partir do momento que você vai tendo dores e vai só medicando e não melhora o seu posicionamento, não neutraliza a sua cabeça, você começa a ter hérnias de disco. E hérnias de disco lombar irradia problemas para as nossas pernas. Agora, hérnias de disco cervicais irradiam problemas para os nossos braços. Isso pode causar formigamentos, dormências, perda de força e perda de funcionalidade. Às vezes você vai relatar para o colega assim: meu Deus, quando eu tinha tantos anos, eu era super rápido, eu digitava esse texto em tanto tempo, e hoje eu não consigo mais. Porque isso vai fazendo com que essa sobrecarga vá pressionando os nervos e fazendo com que as dores fiquem exaustivas a ponto de você não ter agilidade dos seus grupos musculares, né? Então, o menor dos nossos problemas, o principal, às vezes, seria o início da dor. O início da dor poderia acarretar essa síndrome simples. Ela é simples? Ela é simples. Mas a dor, ela não costuma ser simples. Porque quando você tem dor, seu corpo está te mostrando que algo ali está diferente, está errado. O seu corpo está respondendo errado a alguma coisa, né? Então a gente precisa se observar, se analisar da seguinte forma: quando você vai se alimentar, você leva a comida até a boca ou você leva a boca até a comida? Nós levamos a comida até a boca. Se nós vamos pentear o nosso cabelo, a gente leva o pente até as nossas cabeças ou a gente leva os nossos cabelos até o pente? Com o nosso celular não pode ser diferente. A gente tem que pegar o nosso telefone
e levar até o nosso campo visual. Se muito perto, se muito longe, vai de acordo com a nossa rotina, né? Mas é importante que a gente estabeleça uma condição de neutralizar nossa cervical. Se eu posiciono o meu celular à minha frente, eu neutralizo o meu pescoço, eu diminuo o peso excessivo da minha cabeça. Se eu posiciono o celular baixo, eu sobrecarrego demais. E aí, junto de tantas outras tarefas que a gente executa, isso é, infelizmente, muito perigoso. Para a gente finalizar, Poliana, eu queria que você falasse se você tem alguma dica aí para a gente manter essa rotina saudável, a mais dessas que você já passou para nós. Tenho sim. Talvez seja mais importante que a gente tenha equilíbrio e... Rotina? Não, né? Não, disciplina. É importante que a gente tenha disciplina na hora de trabalhar, mesmo estando home office. Mas eu estou em casa, o meu chefe ele não está vendo como eu estou vestido, como eu estou posicionada, mas você está se autoavaliando. E talvez o maior e melhor critério que eu posso passar hoje para vocês seria se autoavaliar. Porque uma coisa é eu ser convidada por vocês e passar o que é legal, o que a gente vem adotando, o que as normas regulamentadoras podem colocar como regras, né, como critérios, mas melhor ainda é o que você consegue adotar para a sua rotina, né? E se você se autoanalisar, é extremamente importante, porque se você se autoanalisa, você traça ali metas para a sua rotina de trabalho. Se dentro de uma semana você não estabeleceu aquelas metas de trabalho, algo está errado. Se é o ruído, se é o térmico, se é o seu equipamento, se é o seu mobiliário, você tem que se expor e pedir ajuda, né? Se é uma sobrecarga biomecânica, vamos melhorar a parte física, né? Não vamos deitar no sofá para poder trabalhar, né? Se eu preciso estar no sofá porque meu filho está executando as tarefas da escola dele, posiciona talvez um puff ou um banquinho que você possa movimentar as suas pernas, esticar as suas pernas, para você não deitar no encosto do sofá, mas para que você também se mantenha confortável para poder estar ali na sua rotina, né? Se você não consegue, se o problema é mental, chama o seu supervisor, chama o seu chefe e explica para ele a situação, porque se a gente espera sentir sintomas, talvez de um pânico, de uma depressão, de uma sobrecarga mental, qualquer que seja ela, uma ansiedade, né? É mais difícil a gente dar os passos para poder melhorar isso. E você expor o que você está sentindo para o seu gestor não é errado. Errado é você se manter sobrecarregando a sua qualidade de vida, né? Em função de algo que está além do que você pode resolver, né? E é viável da sua parte chamar, porque como o seu chefe não consegue te analisar postural e em função de você estar home office, ele conta com o seu feedback para com ele, né? Então, assim, tenha essa conversação direta, né? Mantenha um controle. Por que eu estou exaltando isso daí? Porque hoje o que a gente tem de físico, de sobrecarga física, a gente consegue resolver. Mas tem sido muito difícil resolver as sobrecargas mentais, né? Porque a nossa aceitação ela é muito difícil. E para a gente aceitar, até que a gente consegue controlar isso daí, é mais difícil ainda. Então,
se o físico a gente consegue melhorar com as nossas posturas, com as adoções de pausas, de alternâncias, de rodízio, né? Uma boa alimentação, uma boa ingestão de água, o controle térmico, a conversação com os nossos filhos diante do ruído. Se isso a gente consegue resolver, e o mental a gente não está conseguindo, a sobrecarga mental, a exposição disso para com o seu supervisor é o que eu deixo de dica, sabe? E isso é disciplina. Você saber o momento exato do que você iniciou do seu trabalho, do que rendeu bem do seu trabalho, da sua dificuldade diante do seu trabalho e do que não está conseguindo sair do eixo por conta de você não ter controle, né? Controles externos voltados à sua rotina home office. Em nome do Senai e da CIPA, eu gostaria de te agradecer, Poliana, pelas inúmeras dicas que você deu para nós nesse momento, e que essas dicas sirvam aí de aprendizado para os nossos colaboradores e que nós consigamos manter aí um ambiente saudável e seguro, mesmo nas nossas casas. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço de coração e deixo aí, né, o meu nome, caso vocês precisem, né, para alguma coisa. Estou à disposição. Eu fiquei imensamente agradecida de vocês lembrarem de mim e estou sempre aqui. Uma boa CIPAT para vocês e muito obrigada.